Olá, pessoal, hoje a gente vai falar sobre fermentações em enologia. E fermentações, assim, no plural, sim. Além daquela que a gente sabe que vinho ferve, que é de onde vem a palavra fermentação, inclusive, e faz com que ele deixe de ser suco de uva e vire vinho, a gente tem diversas fermentações que podem acontecer. E é isso que nós vamos ver hoje. A primeira delas, a mais óbvia de todas, é a fermentação alcoólica. Por que a gente vê ela antes? Porque não existe vinho, e assim como qualquer outra bebida alcoólica, sem fermentação alcoólica. Leia-se que destilados também precisam da fermentação alcoólica. Afinal, para que a gente possa destilar e retirar o álcool daquela matéria base, aquela matéria base nada mais é do que um fermentado alcoólico. Por isso que nós temos álcool. E diga-se de passagem, é desse jeito que a gente faz praticamente todo o etanol do mundo, porque não há outra via que não esta, fermentando. A diferença, claro, é nos processos atinentes a cada caso. Aí, no caso por exemplo, comparando destilados, já que fermentados, né, não vão passar por destilação, comparando um whisky, um brandy, o que for, com um álcool do posto de combustível ou daquele de higienização, é que a destilação é mais cuidadosa e precisa tirar alguns compostos que são tóxicos, o que não acontece na destilação de álcool feito para combustível ou para limpeza. E a gente costuma ouvir dizer que a fermentação é a passagem dos açúcares em etanol, aquilo que nós chamávamos de álcool etílico, ainda podemos chamar, mas é a nomenclatura não oficial, a nomenclatura oficial de fato etanol. Isso é uma questão química, não tem a ver com o posto de combustível que trocou ali de álcool para etanol. Aí não pode ser álcool simplesmente, não, porque há diversos tipos de álcool. Esse efetivamente é o álcool de dois carbonos. Por isso, quando a gente lembra lá da química orgânica, que um carbono começava com met, era o sufixo met, dois carbonos começava com et, por isso ele chama etanol. Na realidade, isso é bastante simples. Mas, bom, se etanol vem do açúcar, qual açúcar? Por enquanto, a gente vai dizer que é glicose ou frutose, e para o nosso entendimento inicial está suficiente. Mas etanol vem do açúcar. De onde sai o açúcar e como que a gente faz aí para ter essa cadeia acontecendo? Pois bem, aí a gente precisa retornar lá para um conhecimento básico de ensino fundamental ainda, que tinha uma professora fazia aquele desenho bonitinho, a árvore parece uma couve-flor, e dizia que a planta estava lá durante o dia e fazia o quê? Absorvia gás carbônico e fazia como se fosse um processo de respiração através de água do solo. Esse processo não precisa ter chuva efetivamente para acontecer, né? Ela juntava a água do solo, o gás carbônico e gerava açúcares. E de noite ela fazia o ciclo inverso, né? Ela respirava e aí consumia açúcares e gerava inclusive gás carbônico. Mas vamos ao ciclo que nos interessa, que é o da produção de açúcar. Chama-se, não podemos esquecer, fotossíntese. Foto de luz, né, e síntese, né, de formação dos açúcares a partir desse processo, a partir da energia luminosa. Mas vejam que isso é um negócio fantástico, porque a gente tem a planta vivendo tranquila, não fala, não se mexe, está ali na sua tranquilidade. Para que ela consiga viver, ela tem que fazer fotossíntese. E no esforço de vida dela, ela faz o nosso próprio esforço de vida, porque ela sequestra gás carbônico e forma oxigênio, que é uma coisa que a gente precisa para respirar, que o vinho também precisa. Mas isso é uma conversa longa e que tem seu próprio momento, inclusive por causa da fermentação alcoólica, precisa de um pouco de oxigênio. Mas vejam que é uma coisa fenomenal. Só tirando, sequestrando gás carbônico, ainda mais quando se fala aí de pegada de carbono e tudo mais, e por isso que ter plantas, e uma das formas de compensar a pegada de carbono é plantando áreas verdes aí para compensar o que se consome de carbono. Ou seja, não fosse
a fotossíntese, não teríamos álcool, porque precisamos de açúcar para fazer álcool e logo a fonte é essa. O que é importante dizer? Tem também outra coisa que é legal de falar, isso é uma nomenclatura que a gente precisa se acostumar, e na realidade a gente já escutou isso aí, só não sabe se é um bicho, se é um composto químico, exatamente o que é. Enzimas. Enzimas são aceleradores de reações químicas e bioquímicas, sobretudo. E qual que é a importância de acelerar uma reação? Fazer com que elas sejam possíveis algumas vezes e fazer com que elas sejam mais rápidas e mais efetivas. Então, tudo no metabolismo vivo inclui enzimas, que são proteínas, na realidade, não são exatamente qualquer proteína, são proteínas específicas que fazem essa ajuda, que efetivamente funcionam ali como um acelerador da própria vida à medida que metabolizam coisas extremamente importantes e chaves para a vida. Nesse caso aqui nós temos a energia que para poder fazer isso aqui, essa ligação não se faz assim de qualquer jeito, não é simples, não é grudar uma coisinha na outra, precisa de energia, que vem do Sol, e precisa de uma enzima que catalisa isso e faz tudo acontecer de um jeito melhor. Ela chama-se rubisco, e na verdade essa é a abreviatura dela, e eu francamente não me recordo do nome dela, que é o nome do composto que ela junta e acaba fazendo, que ela forma e acaba podendo, permitindo aí que seja, que a gente chegue aí na produção de açúcares. Ou seja, mas eu não estou falando, não me interesso por produção de floresta, não me interesso por nada. Por que falar tanto em fotossíntese? Porque ela acontece na videira. E uma das características interessantes é que lugares ensolarados dão mais açúcares. Isso é uma coisa que a gente pode deduzir na taça. À medida que a gente pega um vinho que ele tem mais álcool, a possibilidade de que ele seja de um lugar mais quente é notória. Somente quando ele tem acidez mais baixa, já que a acidez e açúcar caminham de forma inversa à medida que a uva amadurece. Então a gente precisa ter noção disso. Da mesma forma que lugares mais frios têm menos graduação alcoólica. A região dos vinhos verdes, em Portugal, que tem a maturação que não acontece tão plenamente, e é uma forma deles de fazer vinho, por isso os vinhos são bem frescos, mais ácidos e menos alcoólicos, se justifica também, e de modo inverso ao que é uma região quente, em função da fotossíntese. Assim a gente sabe que o açúcar que a gente usa para fazer a fermentação alcoólica sai da fotossíntese. E sempre tinha algum parente para perguntar quando que botava o álcool no vinho, né? Poxa, é doído até de escutar, porque na realidade não se bota, ele simplesmente se transforma do açúcar que veio lá da fotossíntese. Eu costumo dizer que a gente fala umas verdades provisórias. Eu ainda não comecei com algumas, mas às vezes a gente precisa parar num ponto e dizer, por enquanto isso é verdade, depois refinar aquilo. Então, a verdade provisória que a gente falou até agora, e aí eu explicito e começo com as verdades provisórias, é que o que acontece na fermentação alcoólica? Açúcar vira álcool etílico, etanol, gás carbônico. E vamos manter isso como uma verdade. Só que eu quero falar antes, não é disso, é disso aqui. Porque o que o açúcar faz? Ele olha e diz, faça-se o álcool, ou cansei de ser açúcar, ou quero ser álcool, é mais legal ser vida louca. Não, evidentemente as moléculas quimicamente estão ali estáveis, quietinhas, e o que acontece não é uma transformação puramente química, é uma transformação bioquímica. Por quê? Porque tem um micro-organismo, vida, né? Tem um micro-organismo envolvido. Qual é este micro-organismo? Aí, um parêntese importante antes de a gente responder. Micro-organismo era aquilo que as mães e as tias da escola ou da creche chamavam de micróbio. Isso cria um problema na nossa cabeça tremendo, porque aí a gente liga micro-organismo à doença. Pois bem, primeiro que neste exato momento, e eu não sei dizer o número, muito menos quais, mas eu devo ter muitos micro-organismos em qualquer
parte do meu corpo, principalmente nas que a gente lava menos, principalmente nas que são mais úmidas, evidentemente, mas eu devo ter vários de um tipo na mão, vários outros no braço, no cabelo, que é um lugar bem diferente, deve ter vários outros. E aqui nesse ar que está me circundando, alguns devem estar circulando e, inclusive, eu estou respirando eles com uma possibilidade grande. E por que que eu estou inteiro vivo e não estou passando mal? Porque nem todos são nocivos. Mais do que nem todos ser nocivos, muitos deles são benéficos, e isso é importantíssimo de saber. Não fossem micro-organismos, nós teríamos um sistema digestivo tosco, e a forma como nós aproveitaríamos os alimentos seria ridícula, tá? Ridículo. Então, não fosse micro-organismo e suas enzimas, e também as enzimas do nosso corpo, nós teríamos um sistema digestório ridiculamente ruim. E provavelmente teríamos grandes problemas aí com privação de vitaminas e de várias outras coisas que a gente não metabolizaria adequadamente. Mas nós não queremos falar do nosso organismo, nós queremos falar de qual que era o micro-organismo que fazia a fermentação alcoólica. E eu já circulei aqui, na realidade são leveduras. Que é uma levedura? A levedura é uma bactéria. Não, dentro de um micro-organismo a gente tem ali tudo, tanto fungos quanto bactérias. Tá? Mas levedura não é uma bactéria. Levedura é um fungo unicelular. É importante distinguir. Tá? Bastante importante distinguir. É da mesma família dos mofos e bolores, tá? Mas não é uma bactéria. E o que é um fungo unicelular? De uma célula. Lembra a menor divisão possível da matéria orgânica, né, da vida. A vida se resume ao amontoado de células. A minha pele, a minha mão, tudo é um amontoado de células. A menor delas, que é visível apenas ao microscópio, corresponde a uma levedura. Uma levedura, diferente da gente, que é um ser pluricelular, ela tem uma e uma única célula. Isso é uma coisa interessante. Me diz um exemplo aí. Onde é que vocês enxergam um fungo na vida real? Na vida real, provavelmente nunca. Nunca. Né? Porque ele é unicelular, não é visível ao olho nu. Na vida prática, quando a gente tem bolores, quando a gente tem mofos, quando a gente tem cogumelos, né, que são fungos. Em francês, inclusive, o cogumelo Paris, que a gente chama de champignon aqui, é champignon no francês, porque quer dizer tão simplesmente fungo. Mas é importante dizer, quando a gente vai fazer pão, a gente pode ver fungos. A gente pode ver leveduras, que inclusive são as que fazem o pão. Mas aquele pozinho que a gente... A tablete não vem ao caso, né? Que é uma pasta cheia de leveduras. Aquele pozinho que se usa, não o fermento químico, evidentemente, ou aquela levedura, aquele fermento em pó, que tem que usar no pão para fazer fermentar, aquilo não é uma. Cada grânulo daqueles não sei dizer quantas células de levedura. Tá? Por isso que a gente enxerga. Fique bem claro isso. E aí eu aproveito para falar sobre uma outra coisa. Eu estou dizendo que a gente faz vinho e outras bebidas alcoólicas também com levedura, que transforma açúcar em álcool e gás carbônico. Daí eu acabei de falar que a gente faz pão com levedura. Uma coisa tem a ver com a outra. Qual é a diferença? É mais difícil fazer a pergunta qual é a semelhança. Aí eu preciso dizer que toda, porque na realidade o que a gente faz no pão nada mais é do que uma fermentação alcoólica, onde a gente consome açúcares, larga, onde a gente não, né? Onde as leveduras consomem açúcar, o metabolizam em etanol e gás carbônico. E aí não é por nada que a uva acaba, que o pão acaba inchando, crescendo. Crescer do pão é gás carbônico dispersando. Então, trouxe uma informação revolucionária. Pão é um produto alcoólico.
Não, as quantidades de gás, isso é importante dizer. Que pese que, ah, grosso modo, né, mas essa conversa, a verdade provisória, 1 grama de açúcar, por enquanto também vamos deixar assim, gera metade de etanol, metade de gás carbônico praticamente, tá? Isso é uma verdade provisória. Mas eu falei sobre isso porque a gente precisa resgatar aqueles conhecimentos lá de física e química e lembrar que gases ocupam um volume imenso. Então, esse 1 grama gera 65, 0,65 ml de etanol, 240 ml de gás carbônico. Como isso se explica? Porque o comportamento dos gases é diferente do comportamento dos líquidos. Aí tinha regrinhas interessantes lá das condições normais de temperatura e pressão, vocês podiam fazer o cálculo pelo número de móis e tudo mais, mas vamos deixar isso quietinho, não precisamos disso. Só precisamos dizer o seguinte, que o pouquinho, apesar de praticamente metade do açúcar virar gás carbônico, esse pouquinho que é consumido gera um volume enorme de gás carbônico, que faz o pão inflar. E que não faz ele ficar alcoólico. Por quê? Porque daí o álcool fica em quantidades pequenas e ninguém come pão cru. Talvez tenha, mas né, não é o consumo habitual. Quando ele vai para o forno, esse álcool toma o seu rumo, evapora e temos um pão sem álcool. Mas o processo é o mesmo. E aí eu entro num outro ponto. Quer dizer que o processo é o mesmo é uma verdade provisória. Quem que faz a fermentação do vinho? Levedura. Qualquer uma? Não. Principalmente as leveduras do gênero Saccharomyces. E Saccaro já diz tudo, né? As leveduras que gostam de açúcar. Gênero não é espécie, né? Gênero é o grupo maior, espécie tem diversas. Qualquer uma do gênero Saccharomyces? Não. A que a gente mais gosta é uma que se chama Saccharomyces cerevisiae. Cerevisiae. Lembra o quê? Tendo alguma imaginação, assim, né? E talvez tendo tomado algum etanol, talvez vocês falariam parecido, né? Cerveja. Sim, era a Saccharomyces cervejeira, vamos dizer assim. E dicas de passagem, cerveja e a levedura por extensão chama-se cerveja por causa de Ceres, né? Por causa da deusa da agricultura. Cereais chamam-se cereais por causa dela. Mas veja bem, éramos micro-organismos que faziam cerveja. A gente não vai falar sobre cerveja hoje, mas hoje a gente já sabe que não são exatamente, não precisam ser necessariamente Saccharomyces cerevisiae e várias outras Saccharomyces são importantes para fazer cerveja. Mas eu estou começando a distinguir 3 coisas: que cerveja faz fermentação alcoólica com alguns outros micro-organismos e que pão, né, outros tipos de Saccharomyces, sobretudo, pode ser outros gêneros também, mas sobretudo os gêneros, as espécies do gênero Saccharomyces. E que pão e vinho são feitos do mesmo jeito. Olha que coisa esquisita, porque cerveja e vinho não fazem com o mesmo micro-organismo. E pão e cerveja fazem. Só que aí a gente tem que, mais uma vez, pensar numa verdade provisória e dizer, bom, mas o que é mesmo? O que é igual? Eu sou diferente de muitos de vocês que estão vendo, para não. Aliás, vamos ser muito claros, diferente de todos vocês. Se eu achar alguém igual a mim, algo errado aconteceu no mundo. E eu não pretendo chamar-me. Eu acho que eu não me chamo Dolly. Então, se tudo der certo, eu não vou encontrar ninguém igual a mim. Posso achar uma gêmea perfeita, que pode ser igual, pode ser. Mas isso não muda o fato de que esta pessoa, por mais que ela seja igual a mim, não é não é intimamente igual, tem uma composição genética diferente, mas é do mesmo, da minha mesmíssima espécie, Homo sapiens. Eu e o resto do mundo somos iguais? Iguaizinhos? Nem um pouco. Somos todos do mesmo gênero.
Então, primeiro, uma primeira aproximação que a gente tem que fazer para dizer que o fato de pão usar Saccharomyces cerevisiae e vinho usar Saccharomyces cerevisiae não quer dizer que elas usem a mesma. E aí a gente chega no conceito de cepa. Parecido com o que é para uva, né? Que cepa é cada uva que é. Aqui é cada tipo diferente de micro-organismo de um determinado gênero, ou mesmo gêneros diferentes. Mas o que eu quero dizer é que, igualzinho como Cabernet Sauvignon, Merlot e Chardonnay são vitis vinífera da mesma espécie, cada uma é de um jeito, eu posso ter fermento A, Saccharomyces cerevisiae para vinho, B, Saccharomyces cerevisiae para pão. E até aí está mais ou menos tranquilo. Mas agora eu tenho que contar uma outra coisa, né? E deixar mais uma verdade provisória para trás. Que as leveduras para vinho nem todas são iguais. Por quê? Porque tem algumas cepas que fazem vinhos brancos muito melhores do que tintos, outras fazem tintos melhores que brancos, outras que conseguem fazer espumante. Ou seja, quando a gente diz que é tudo igual, que tudo que faz fermentação é o mesmo microorganismo, é uma verdade, não é uma verdade provisória, mas o fato de todas elas serem leveduras, e leveduras do gênero Saccharomyces, da espécie Saccharomyces cerevisiae, não quer dizer que elas trabalhem absolutamente do mesmo jeito. Em primeiro lugar, e aí a gente passa a ter mais uma verdade provisória, porque são micro-organismos diferentes, iguaizinhos, cada um de nós é uma pessoa diferente da mesma espécie. Daí se eu mudasse, se eu pegar que faz vinho branco bom e botar no tinto, eu vou fazer um vinho tinto não tão bom, porque efetivamente algumas características que se tem no vinho tinto não se quer ter no vinho branco. Para uma produção de aromas típicos de vinho branco não é interessante para vinho tinto. E o contrário também. E também, aproveitando e dizendo, que se eu mudar o microorganismo, falei de uma mudança pequena, mas vamos trocar aí para uma outra levedura, Schizosaccharomyces pombe. O que ela vai fazer? Talvez ela não faça gás carbônico e álcool, talvez ela faça outros constituintes. Por isso que o controle de fermentação é bem importante. Quem faz a fermentação é bem importante. E isso é uma das chaves da indústria enológica moderna. Ter clareza e precisão na adição do microorganismo que faz a fermentação alcoólica. Isso dá rusgas, dá, porque tem gente que diz que isso é contra o terroir, mas eu particularmente acho que talvez seja um dos grandes jeitos de você brindar um bom terroir, porque à medida que você sabe o que vai fermentar, você está valorizando todo um trabalho que foi feito no campo e que pode ir abaixo à medida que a gente trocar de levedura. Por quê? Porque tem diversas leveduras que consomem açúcar e produzem ácido acético, precursor do vinagre. Tem diversas leveduras que consomem açúcares e fazem compostos que dão amargor, compostos que... bactérias, na realidade, eu confundi. Mas compostos diversos daqueles que a gente gostaria. Isso que, e aí a gente já começa a abrir uma verdade, a deixar mais uma verdade provisória para trás, é porque na realidade, não, esse processo não é perfeito em transformar açúcar em etanol e gás carbônico. Gera outros compostos e esses compostos estão bastante atrelados a qual é o microorganismo que está trabalhando, em termos de espécie e mesmo em termos de cepas. Tá, e se bactéria fermentar açúcar? Fermenta? Fermenta. Faz álcool e gás carbônico? Não. Faz outros compostos diferentes, que não nos interessam. Primeiro, porque a gente precisa de etanol para ter vinho. Segundo, porque normalmente não são compostos de boas características sensoriais. E aí a gente tem a clareza, então, de que o microorganismo que faz a fermentação importa. Bom, o que mais que a gente pode falar? Que a gente até agora deixou bem quieto e pleno o tal do açúcar. Só disse que era açúcar, até disse que era glicose, frutose. E ficamos por aí. O que é
Então, glicose ou frutose. É uma hexose. Para quem é só fazer a contagem lá de quantas copas tem no país e lembrar que hexa é 6. Por isso que chama hexose. É um açúcar de 6 carbonos. Glicose e frutose. De onde elas vêm? Da uva. Elas estão em quantidades semelhantes. Inclusive, ao fim da fermentação, tem algumas relações entre uma e outra para saber como é que se a fermentação chegou de fato ao fim. E para maturação também, para saber se as quantidades tem uns cálculos que se faz, porque elas não, elas embora sejam quantidades próximas, se tem mais frutose que glicose. Inclusive as leveduras preferem glicose que frutose, por isso que alguma parte do açúcar que sobra lá quando o vinho termina é geralmente frutose. Mas a levedura degrada tanto glicose quanto frutose. Ela degrada outros açúcares, nós nem queremos nos interessar por isso, nós queremos fazer álcool e gás carbônico. Mas, tá, então, e os outros açúcares existem? Estão no mosto? Estão. Eles podem ser degradados, a levedura não se importa com eles. Outros micro-organismos, sejam leveduras e principalmente bactérias, se importam. E, inclusive, às vezes fazem coisas não muito graciosas, dão compostos que não são muito agradáveis. Por isso que, normalmente, a gente quer que as leveduras façam a fermentação e transformem glicose e frutose em etanol. Mas saibam que os outros açúcares que tem lá, pentoses e tudo mais, podem ser degradadas pelas bactérias, mesmo por outros fungos que estão no meio. Tá? Que pese que a levedura está aqui dominando, nada impede que os outros micro-organismos estejam tentando se estabelecer nesse meio. E nada impede que eles, no seu desespero pela vida, e com alguém monopolizando o consumo de açúcar, façam o consumo de outros açúcares e acabe gerando compostos que não nos agradam. Aí a pergunta que eu faço. A principal bebida do Brasil, aí, bebida símbolo, cachaça. Cachaça é um destilado. Cachaça é feita de cana. Cana, deixa eu voltar aqui. Tem aquele famoso açúcar que a gente usa aí, refinado, branco, que é glicose, é frutose, é sacarose. O que é sacarose? Efetivamente, é uma molécula de glicose juntada quimicamente com uma molécula de frutose. Quantos carbonos tem essa molécula? 6 com 6, 12. Isso é uma reação de desidratação, vai sair água daqui, mas ela junta esses açúcares. E, enfim, mesmo que isso não fosse 12, a pergunta que eu faço. Se o espaço, vamos usar o termo espaço. O espaço é para 6, 12 entram? Não. Tão simplesmente como 12, não. Mas aí a gente tem a ajuda das nossas amiguinhas chamadas enzimas, e as enzimas desse caso são a invertase, elas chamam-se invertase porque elas fazem o que a gente chama de inversão do açúcar. Se o açúcar, sacarose, é glicose mais frutose, o que eu faço quando eu inverto? Eu transformo em glicose e frutose. Por isso que a gente fala em açúcar invertido, que inclusive é um ingrediente aí industrial, não para vinho, mas existe, que é a quebra da molécula da sacarose em glicose e frutose.
por que existe o açúcar invertido? Não era mais fácil pegar logo a sacarose? Porque cada açúcar tem um poder edulcorante diferente. A gente vai descobrir que somar glicose e frutose separadas tem mais gosto que sacarose. Estranhamente é assim, não funciona. Não é estranho, na realidade são moléculas distintas. Não é porque tirou uma água que juntou que elas são iguais. Então, mesmo glicose e frutose são diferentes aí de gosto doce, de poder de adoçar, e a sacarose também. E o açúcar invertido também, são coisas distintas. Bom, aí a gente consegue com alguma tranquilidade dizer por que faz cachaça, né? Porque consegue fermentar o açúcar da cana através de uma enzima que a própria levedura tem, que chama-se invertase, que quebra sacarose em glicose e frutose. E aí, quando a gente tem e saem umas moléculas de água, né? Tanto que aqui a gente tinha, né, o H2, se a gente cuidar, na verdade, some. Aqui quando a gente junta, a gente tá perdendo uma água, né? Tanto que a somatória aqui seria 24 e aqui seria O6 e aqui a gente tem 2 e duas moléculas de água saindo, né? E duas de glicose formando. Se vocês calcularem, o balanço dá certinho. Mas isso não é bem nosso tema. O que nos interessa é que a gente volta para cá e as nossas maravilhosas leveduras, igualzinho como a gente vê lá para fazer pão, que vem num pacote igualzinho a do pão, que faz, às vezes a gente acaba até avivando elas ali com água morna e açúcar, que faz essa espuma toda, que no microscópio tem esse aspecto, são as leveduras que fazem a fermentação alcoólica. E quando eu tenho, eu podia usar essa próxima já, né, para a gente não ficar com tanta coisa anotada. E quando eu consigo que 12 carbonos virem 2 de 6, então uma molécula de um C12 virou 2C6, isso aqui fermenta com tranquilidade pela levedura. Ela própria, repito, ela própria tem aquela enzima invertase, vai secretar no meio, vai fazer essa quebra, vai absorver a glicose e a frutose e vai fazer a fermentação normalmente. Tá, é bem rapidinho, embora isso não seja bem assunto sobre vinho. Como é que eu faço quando eu faço álcool de batata, álcool de cereais? Bom, aí a gente conta com algumas possibilidades de quebrar o amido, que o amido, que é a substância de reserva aí das plantas, nada mais é do que um montão de açúcar. Não é doce, mas é ser um montão de açúcar. E não tem gosto doce. Veja que o poder edulcorante, embora as coisas sejam uma junção de açúcares, não quer dizer que é doce. É outra molécula. É feita a quebra desse açúcar, desse amido, por enzimas do próprio cereal. Então, o cereal, quando vai romper, lá, quando vai brotar, secreta enzimas que quebram o amido aí em unidades menores, e também por processos de termoquímicos, acidifica e aquece e acaba fazendo quebra do amido. É mais ou menos assim que se faz tequila, cozinhando lá o que eles chamam de pinha, que parece um abacaxi gigante a partir do qual se faz, né, que é um agave, né, a partir do qual se faz a tequila. Você consegue quebrar o amido e torná-lo disponível. E a cerveja, de alguma forma, também vem ali, né, da quebra do amido pela brotação da semente, efetivamente, pela germinação. E saquê. Saquê mais ou menos. Saquê ele vem, na verdade, de um arroz semi-cozido em que um outro fungo, chamado Aspergillus oryzae, vai fazer... Aspergillus é com Y, vai fazer a degradação desse arroz cozido em amido. Vai fazer o amido desse arroz cozido degradar
em açúcares simples, né? O cozimento ajuda, o micro-organismo tem ali enzimas que fazem a quebra desse amido, esse amido vira açúcares, e aí quem faz a fermentação alcoólica do saquê? Saccharomyces. Tá, mas de toda essa conversa, o que que interessa isso pra gente? Se eu não faço vinho de saquê, se eu não faço vinho de arroz, eu não faço vinho do que for, de cana, interessa, porque a gente pode fazer uma correção de graduação alcoólica que chama-se chaptalização, quando a uva não tem o álcool suficiente ou o álcool que eu gostaria que meu vinho tivesse. Aí o que eu faço? Eu adiciono o açúcar que eu tenho aí de mais fácil acesso, que na nossa realidade é cana, sacarose, igualzinho o açúcar que a gente usa aí para adoçar os alimentos. A gente adiciona na razão de 17 gramas por litro para formar 1% de álcool. Faço essa adição, tem limites legais, eu não quero falar sobre isso agora, mas faço adição de sacarose, e lá na Europa isso também é uma prática permitida em algumas regiões, só que o açúcar lá é de beterraba. Entram 12 carbonos, a levedura tem o seu aparelho enzimático para degradar esse açúcar e pronto, o consumo desses açúcares, faz álcool e gás carbônico. E é interessante dizer, não é bem por um motivo de fermentação, mas se usava álcool de arroz para disfarçar fraudes, para aumentar vinho, poder botar água, daí quando põe água tem que aumentar tudo proporcionalmente, né, para tentar escapar da fiscalização. E um dos álcoois que se usava era álcool de arroz, que conseguia disfarçar e parecer que era oriundo da cana. Também não quero falar sobre. Primeiro, que eu não quero ensinar a fazer fraude. Segundo, que eu não quero falar, né? Não é exatamente o nosso assunto. A única coisa que eu gostaria de dizer é que o crime não compensa e hoje as fraudes têm que ser muito bem elaboradas. E até o pior dos fraudadores descobriu: olha, faz um vinho direito aí e tá de bom tamanho, porque tá saindo caro. Tá saindo mais caro fraudado que fazer um vinho como é para ser um vinho autêntico mesmo. Então, nós vimos aqui quais são os açúcares que nos interessam para a fermentação alcoólica, os micro-organismos que nos interessam para a fermentação alcoólica, nós vimos que são que esses açúcares saem da fotossíntese. Nós vimos que outras coisas alternativas, 5 carbonos não entra aqui, tá? 5 não é nem que eu aumentar, nem que eu somar, nem nada, mas múltiplos, digamos assim, entram à medida que se transformam nesses açúcares. Nós vimos as leveduras iguaizinhas, aquelas que fazem o pão. Descobriu que o pão é feito, o processo de fermentar do pão é o mesmo do vinho, mas descobriu que ser o mesmo processo não quer dizer que é a mesma coisa, os mesmos produtos, né? Porque a levedura de pão dá gosto de pão, e se a gente fizer vinho com ela, fica com um cheirinho meio de pão. A levedura de vinho faz vinho. Inclusive faria pão sem muitos problemas. O contrário é que é mais difícil porque a levedura de pão não é acostumada com uma quantidade altíssima de açúcar. Então ela se adapta mal para um meio tão doce. E também se adapta mal para o tanto de álcool que ela mesma acaba formando. São um dos motivos do porquê elas não podem ser iguais. Mas no íntimo a gente sabe que diferentes cepas de leveduras, que por exemplo eu tenho uma cepa, que eu tenho outra cepa. Uma de uma marca, outra de outra. Mas cada marca pode ter muito mais do que uma. E a gente sabe que no íntimo cada cepa produz um determinado tipo de aromas que dá certo para um determinado tipo de vinho. Se vocês procurarem catálogos aí pela internet, tem horrores de catálogos de diferentes leveduras para fazer fermentação alcoólica. Bom, aí acredito que a gente pode fazer a sequência aqui. A única coisa que eu não falei ainda é que a enzima que faz, sabe que é a levedura, e a levedura tem uma enzima que faz a quebra de açúcar, né, de sacarose em glicose e frutose. É a única enzima que ela tem uma, não só é uma por vez, vamos dizer assim, não. Ela tem outra que faz a quebra da sacarose, da glicose ou da frutose, né, das nossas hexoses, nossos açúcares de 6 carbonos, em etanol e gás carbônico, que é a zimase alcoólica.
Bom, deixamos várias verdades provisórias para trás, né? Já sabemos aí que açúcar que a gente usa, tudo isso que eu acabei de dar uma revisada rápida, mas a gente ainda não desvendou uma, que a fermentação alcoólica gera apenas, então somente, etanol e gás carbônico. Antes de a gente abordar especificamente essa questão, é importante a gente verificar uma coisa. No caso do pão, esse gás carbônico era importante para fazer o pão crescer. E no vinho, a importância que tem. Ou na bebida alcoólica, no geral. Se ela tiver gás, ele é importante, porque ele pode ser o gás que efetivamente traz a pressão para ela, né? Que traz a característica de gasosa. E é assim que grande parte das cervejas tem um gás de fermentação, pode ser adicionado também, né? Mas no caso dos vinhos espumantes, o gás carbônico é aprisionado num tanque que resiste à pressão, e a pressão que ele tem vem tão puramente do gás carbônico adicionado. Então, ele importa para a gente também. Tá, e quando ele não importa, quando tem um vinho tranquilo, vinho de mesa, um vinho sem gás, efetivamente, é apenas deixá-lo ir para a atmosfera. Inclusive, tem uma certa cobrança aí sobre as vinícolas por pegada de carbono, porque se produz bastante gás carbônico, né? Então, várias vinícolas já estão tentando trabalhar com isso. E há possibilidades de aproveitar esses gás carbônicos aí em bioreatores, com bioalgas e tudo mais. Mas isso ainda é em escala piloto. Mas, de fato, a gente, infelizmente, costuma mais reagir do que ter comportamentos prévios aí e, por exemplo, já aproveitar esse gás carbônico aí em bioreatores e poder aí fazer produtos agregados e muito mais do que produtos agregados, evitar que o próprio meio ambiente sofra à medida que eu disperso muito gás carbônico. Um dia talvez a gente chegue lá. Mas na continuação, e aí que está sob efetivamente nosso alcance, ou precisa estar sob nosso alcance, né? Precisamos, se formos bons técnicos, ter muito controle com uma outra coisa que acontece aqui. Lembram como é que trabalho e energia na física? É quase isso que acontece aqui. Veja só, quando a gente consome... Lembra que a fotossíntese não, você pegava e grudava uma coisa com a outra assim, então um Lego, encaixou bonitinho. Não, precisava de muita energia solar para fazer essa conversão de gás carbônico e água em glicose e frutose. Ou seja, essa molécula é altamente energética. E diga-se de passagem, é por isso que o carboidrato, né, os açúcares são nossa fonte preferencial e fácil de energia. E daí, mais uma vez falando sobre o nosso metabolismo. Energia, trabalho pode ser, né, convertido em energia e mais ou menos isso acontece aqui quando a gente quebra a molécula de glicose em etanol e gás carbônico. A gente libera uma quantidade tremenda de energia em termos de energia térmica. E aí eu estou dizendo que a fermentação forma calor. E calor é bom, é ruim? Bom, quando eu estou fazendo pão, quando o clima é frio, a gente bota o pão na porta do forno para ver se ele cresce mais rápido. Mas é aquela velha história, a gente sempre tem que entender que não precisa ser extremo nas coisas. E que há uma faixa de temperatura que é muito boa para as leveduras, que vai ali em torno dos 15, não, vamos botar um pouquinho mais, vamos botar ali 18 a 32 graus, sendo que quanto mais alta a temperatura, mais ela trabalha. Por isso que os lugares quentes costumam ter o solo mais intemperizado, a matéria-prima, a matéria orgânica, desculpa, mais degradada já em produtos finais, porque quanto mais quente, mais se aceleram reações químicas e bioquímicas e, sobretudo, os metabolismos. É assim em qualquer ser vivo. Ou seja, de um lado eu já estou dizendo que se a temperatura, se tiver variação da temperatura, se dois tanques começarem ao mesmo tempo, um tiver 18 outro 32, o de 32 acaba antes, sem dúvidas, tá? Isso é uma certeza. Mas se eu volto para falar sobre a faixa que elas gostam, que vai
essa faixa varia bastante, eu estou falando alguns exemplos ali, assim, de um limite, um intervalo para a gente pensar nisso. 18 a 32, não é calor 70 graus, não é 100. Quanto é o máximo que ela aguenta? Em torno de 35 graus. Em 35 graus, talvez um pouco mais, talvez um pouco menos, ela começa a parar o seu metabolismo, ou seja, para a fermentação, e eventualmente não consegue reatar essa fermentação e para por ali. E aí, se a gente tiver num vinho que tem potencial ali para fazer 13% de álcool, esse vinho tiver ali com 10% e a fermentação parar, esse vinho ficou com açúcar e eu queria que ele fosse seco. Ficou com açúcar porque a temperatura se excedeu e parou a fermentação. Como é que a gente faz para resolver isso? Aliás, forma tanta temperatura? Sim, sim, forma. Aquece mesmo. Controle de temperatura. Tá? Isso é fundamental para a gente saber que não tem como fazer vinho sem ter algum controle de temperatura. Porque a fermentação é um processo exotérmico, é um processo que larga calor e vai atingir temperaturas limítrofes aqui para o metabolismo da levedura. Tá? Então, não tem como fazer fermentação alcoólica, menos que não importe que ela não conclua, né, e fique doce, com temperatura, sem controle de temperatura. E só uma outra observação aqui, mas quanto mais quente, não era mais rápido, não era melhor? Bom, primeiro que começa a ter variação no metabolismo, ela começa a fazer outros produtos que a gente alguns que a gente gosta, outros que a gente não gosta, mas ela varia o perfil de produção de metabólitos dela. E ela tende a produzir pior. Nos extremos, tanto no frio, por alguns motivos, não está no seu ideal, ela acaba produzindo determinados compostos, e no calor, outros compostos também, porque não está no seu ideal. Só que os do frio normalmente a gente gosta, os do calor nem sempre. Ela começa a fermentar pior e ela começa a se desfazer em um monte de coisas alternativas a gás carbônico e etanol. E aí começa a ser quase tarde para eu contar, né, deixar mais uma verdade provisória para trás e dizer que além de formar gás carbônico, etanol e gerar aí temperatura, né, ter aí um aumento de temperatura, a fermentação alcoólica gera vários outros metabólitos secundários. E aqui talvez a gente comece a complicar as coisas, tá? Olha a listinha. O que interessa isso? Já vamos chegar lá. Primeira coisa que é importante dizer, nem todos eles são formados, porque eu tinha dito que era uma verdade provisória, que gás carbônico, que açúcares, né, glicose e frutose geravam só etanol e só gás carbônico, mas elas geram outras coisas. Mas a gente viu ali, numa conta meio grosseira, que metade virava etanol, outra metade virava quase metade virava gás carbônico. E há perdas, né, de calor aí pela energia dissipada. Era 0,5049, quer dizer que era 0,99. 1 grama dava 0,99 desses dois somados aqui. Que 0,01 faz de diferença na vida de um sujeito? Isso aqui vamos traduzir em dinheiro, 1 centavo, né? Que nem existe mais a moedinha. Quanto vocês enriqueceram na vida por causa de 1 centavo? Quanto que 1 centavo foi importante na vida de um ser humano? Ao menos que ele tenha achado assim trilhões de 1 centavo. Aí a gente precisa saber que fermentação não é tem muita matemática, mas não é uma matemática pura. Matemática pura, eu digo, não é pura matemática. É importante a gente ver e descobrir que esse 0,01 grama de outras coisas um bom tanto delas são esses compostos. Tá?
Tudo bem, mas continuou sendo um pouquinho de um montão de coisa. O que esse pouquinho de um montão de coisas faz? Não deve ser muito, né? Bom, daí primeiro a gente tem que pensar que, lembra que o volume de etanol e de gás carbônico eram bastante diferentes. Algo parecido acontece aqui. As quantidades que se formam aqui são quando muito, em miligramas por litro, tá? Isso é um M, desculpe. Era para ser um M assim. Quando muito, em miligramas. Mas normalmente em nanogramas, em microgramas e mesmo em picogramas e coisas menores ainda. Daí eu passo a esculhambar mais ainda o assunto. Quer dizer, tá me dizendo que não, é muito óbvio, né? Porque se apenas um grama dá um montão de coisa, e eu estou só botando as famílias, tá? Não estou botando os compostos. As compostos aí davam uns não sei quantos slides, daria muita coisa. Mas 0,01 grama desse negócio todo aí, é claro que isso é sem importância, é óbvio que isso aí daria coisas pequenas, né? Em quantidades que aumentam, e cada vez que eu ponho uma letrinha dessas, eu estou aumentando 3 casas, né? De zeros, para depois da vírgula. Aí volto a dizer. Nosso assunto aqui não é matemático, nosso assunto aqui não é quantidade, mas qualidade. A gente está dizendo que esses compostos em quantidades pequeníssimas são sentidos pelos humanos em quantidades pequenas. E aí eu estou dizendo que grande parte do caráter de aroma de um vinho ou de qualquer fermentado, e mesmo de um destilado, porque vai passar por esse processo depois, sai desses tantos compostos que saem daquele pouquinho de metabolismo, mas que são extremamente importantes. Tá? Esse nada quer dizer muito. É muito importante dizer isso. Nem tudo aqui sai exatamente da transformação aqui de gás carbônico, de glicose, frutose em gás carbônico, em etanol, gás carbônico e essas coisinhas. Algumas outras coisas saem da degradação de outros compostos. Mas não disse que a levedura só consumia gás carbônico? Igualzinho a gente consome carboidratos, mas não precisa de vitamina, a gente precisa de gorduras, e a levedura também precisa de outros compostos, e que quando faz a fermentação alcoólica procura eles também. E aí acaba que alguns desses compostos aqui não são exatamente aqui oriundos dessa transformação, mas do metabolismo dessa transformação. Então é importante dizer que se não fosse a fermentação alcoólica, de todo modo, eles não estariam aqui. Compostos que a gente tem. Esse aqui, inclusive, a maior parte dele não é pela, né, é pela fermentação, mas não sai desta linha de transformação. Sai de aminoácidos que a levedura precisa para fazer, enfim, manter-se viável enquanto faz a fermentação alcoólica. Mas o principal composto secundário que a gente tem, glicerol. Glicerol é igualzinho glicerina, é a mesma coisa, só muda o nome. Qual é o composto em maior quantidade no vinho? Água. Né? A gente está falando que 85% mais que 85%, 87%, 86%, depende de cada situação, de cada lugar. Quanto mais, basicamente, os dois grandes compostos que tem, né? Água, etanol. Etanol tem 12, 13, 14%, aquilo que diz no rótulo. Então, água, etanol, e o próximo composto, glicerol. Glicerol está no vinho em termos de gramas por litro. Tá? Ele importa bastante, tem uma quantidade significativa de glicerol no vinho. Glicerol é um poliálcool. Onde é que a gente encontra glicerol assim, na nossa realidade? Glicerina, no sabão, né? Mas também naqueles xaropes, várias vezes eles têm algum poliol. Por quê? Porque eles têm essa característica de ser denso, de ser xaroposo e de ser até mesmo adocicado. O que o glicerol faz no vinho? Ajuda aí a torná-lo mais redondo e ajuda a dar um certo dulçor. Detalhe, glicerol não pode ser adicionado. É fraude? Acontece? Acontece.
Por que que acontece? Para tentar fazer um vinho ficar mais redondinho, tá? Mas isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Se vocês me perguntarem quem faz, eu não vou dizer, porque não é lícito, a gente sabe a gente sabe que faz, né? Mas não é algo correto. Infelizmente, algumas situações dessas acontecem de um jeito que não deveria, porque não precisaria. Não faz falta que tenha glicerol no vinho, mas ele dá um certo aspecto arredondado. E é importante dizer, glicerol é daqueles que não pega na fraude, porque a quantidade é alta e é muito variável. Então, tu não tem como dizer assim, a menos que seja uma coisa muito discrepante, mas daí também não ia sentar bem no vinho a adição de glicerol tão discrepante assim. Não tem como pegar, tá? Estamos desenvolvendo análises para isso, mas o ideal era que não se fizesse. Aí ninguém precisaria. Está sempre reagindo para a falcatrua que se faz, era só não fazer. O que mais que nós temos aqui? Mas o glicerol efetivamente está em grama por litro. Depois nós temos outros poliálcoois também. O próprio glicerol é um poliálcool. Mas coisas que eu acho que são importantes. Outros álcoois superiores. E álcool superior não necessariamente sai aqui da fermentação, mas de outras coisas, de outros eventos conexos. Inclusive da própria ação enzimática de enzimas pectolíticas na casca da uva, aí, não só na casca, mas na verdade no seu conteúdo polposo, para que se quebre as pectinas e faça render mais em líquido. Isso acontece, não precisa só adicionar essas enzimas, como costuma acontecer. Elas estão pela uva, no próprio meio, mas a gente adiciona umas que a gente sabe que funciona garantido, que agiliza o processo, que aumenta o rendimento. E muitas delas fazem desculpem, eu tô pensando numa coisa e falando em outra. E eu mesmo antes fiz um retrospecto dizendo que, lembra que metanol era que etanol era 2 carbonos. Eu tô pensando em metanol. Por favor, ignorem que eu disse que isso era algo que eu estava falando sobre álcools superiores. Depois a gente volta para eles. Aparece também, e não é, esse eu deixo mais, não já deixo de fora, não sei por que eu dei esta elucubrada aqui, porque ele não é efetivamente algo que aconteça muito na fermentação, que é a presença do metanol, um álcool de um carbono, que vem principalmente lá da degradação da pectina, e que é bem tóxico em quantidades relativamente baixas, pode causar cegueira, câncer de fígado e mesmo morte. Tá? Há uma conversa que as variedades americanas têm mais metanol, ela é verdadeira, mas não faz o menor sentido não tomar vinho de variedade americana para o metanol, porque o metanol que tem no vinho, que é muito maior do que nas variedades europeias, para te fazer algum mal, teria que tomar um garrafão, e aí o que te fez mal antes do próprio metanol foi o etanol. Então é irreal falar sobre isso, é importante dizer que esse metanol aparece no suco de uva também, à medida que as enzimas pectolíticas agem lá, inclusive até com mais energia para poder fazer aquele líquido denso, cheio de açúcar, ter um bom rendimento, tá? Na extração dele na uva. Mas desculpem a confusão que eu fiz aqui, vamos voltar a falar aqui. Eu disse, não, mas superior não tem sentido, porque álcool superior, e aí quando eu fui conceitual, eu disse, opa, eu acho que eu errei. Álcool superior, lembra? Um era metanol, 2 era etanol. O que é superior? Tudo que tenha mais que 2, tá? Não são poliálcoois são os que têm mais que uma função alcoólica, eles têm um só, mas eles têm maior número de carbonos na cadeia. E qual que é a importância deles? Eles são precursores de aromas, por enquanto eu vou deixar assim. E eles podem ter aromas desagradáveis se tiverem uma quantidade muito grande. Mas a gente tem também produção de ácidos orgânicos. Tem ácidos na uva, mas há ácidos que são formados na fermentação. E aí, lá pelas tantas, não sei se a gente lembra ainda, mas lá na química orgânica a gente aprendia reações orgânicas, esterificação, álcool mais ácido orgânico dava um éster.
tá? Basicamente, vamos lá, um ácido orgânico se caracteriza por ter uma dupla ligação no oxigênio, mais uma hidroxila aqui assim, e quando a gente pega um álcool superior, basicamente o que a gente faz é fazer uma reação de desidratação, perder uma água aqui e grudar a cadeia desse, tudo que estava, digamos, aqui, grudado nesse álcool aqui. Claro, nesse caso aqui, estou falando do etanol, pelo exemplo que eu tinha ali, mas isso acontece com os álcoois superiores também. E aí formam ésteres. Legal, falou bonito, mostrou que sabe química, mas não me disse nada prático ainda. Então, vou dizer para vocês que éster é um dos principais compostos de aroma que tem aí pelo mundo, tá? Porque eles, a maior parte desses aromas que a gente compra artificial normalmente são ésteres, que são substâncias químicas altamente voláteis e aromáticas. Substância química? Tem substância química no vinho? Alguém botou? Não! É simplesmente natural, resultante do próprio metabolismo das leveduras. E à medida que a gente tem álcool e ácido orgânico, a gente tem ésteres que dão aromas. E aí a gente tem que descobrir que grande parte dos aromas do vinho, e sobretudo do vinho branco, onde tem uma desvio, eu falei lá atrás que a temperatura desviava um pouco a fermentação para um lado e para o outro. A fermentação do branco em temperatura mais baixa desvia bastante para a produção de álcoois superiores e, consequentemente, de ácidos, de ésteres, que são compostos bem aromáticos. Por isso que é importante a presença dos álcoois superiores e dos ésteres. E entre os ácidos orgânicos, butírico, propiônico, inclusive se forma em quantidades baixas, e tem um que se forma numa quantidade um pouquinho mais alta. Esse aí está na nossa vida, deve ter passado pela nossa mesa hoje. Acético, que tem cheiro de vinagre. Quero um vinho com cheiro de vinagre? Não. Então posso eliminar o ácido acético, né? Não, não é bem assim. Porque os ésteres, os acetatos, né, que são ésteres de ácido acético, junto com álcoois superiores, com os álcoois superiores, são extremamente importantes para o caráter aromático do vinho. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Se eu tiver ácido acético demais, é terrível. Se eu não tiver, talvez faça falta para ter alguns aromas típicos. Tudo em enologia tem um porém, um porquê e um limite possível e bom. Tá? É bem importante a gente pensar nisso. Então, a reação de esterificação é importante da que acontece a partir do ácido acético, então não é exatamente assim, não quero nada de ácido acético, só não quero que o vinho seja um vinagre, mas preciso um pouquinho de ácido acético, que vai aparecer em níveis saudáveis se eu fizer as coisas certas. Depois a gente vai falar sobre ácido acético. Bom, depois a gente tem aldeídos, são intermediários, inclusive, da própria reação de formação aqui do álcool, cetonas. Aldeídos e cetonas, quando a gente são normalmente compostos que conhecidos por dar dor de cabeça em destilado de má qualidade, mas a maior parte das vezes a pessoa tem dor de cabeça porque toma o garrafão inteiro, e aí não há milagre nem qualidade que ajude. Mas só para a gente ter uma ideia, quando eu tenho metanol é algo que contém uma molécula menos de carbono, é mais volátil que etanol. Álcools superiores são menos. Aldeídos e cetonas também têm pontos de evaporação, temperaturas de ebulição, efetivamente, e por consequência de evaporação, diferentes. E aí vem uma conversa que a gente fala, escuta falar, que não é exatamente em fermentados, mas em destilados, que a gente tem que separar
frações. É como se eu tivesse um inteirão, assim, tudo isso aqui é o que eu posso destilar isso. Eu pegar o vinho com 12%, eu podia tirar 12%. Só que dentro desses 12%, tem um começo que a gente chama de cabeça e tem um fim que a gente chama de cauda. E o que a gente se interessa é pelo coração. Não vou entrar nesse assunto com grande profundidade agora. A única coisa que eu quero dizer é que a necessidade de fracionar a destilação se dá sobretudo por isso aqui. Ou seja, a gente precisa saber disso, sim. Isso é importante, a gente precisa saber porque isso aqui dá características sensoriais para o vinho, dá características sensoriais para os destilados, é o que a gente chama de congêneres, essas coisas não álcool, e que precisam, se tiverem muito, são tóxicas, se tiverem pouco, deixam a bebida sem graça. E é assim, basicamente, se classificam as bebidas, classificam não, mas se permitem teores diferentes para uma outra bebida à medida que esses compostos sejam mais ou menos importantes para sua característica sensorial. Então é importante sim a gente saber dessas coisas. E além disso, alguns compostos sulfurados também não são exatamente resultado da fermentação alcoólica aqui, de degradação de, perdão, de glicose em etanol e gás carbônico, mas estão envolvidas aí em reações colaterais, vamos dizer assim, da levedura que acaba fazendo para poder realizar a fermentação alcoólica. Então, desse jeito a gente consegue olhar e pensar de uma forma global na importância da fermentação alcoólica. E a gente consegue, é um assunto difícil, duro, mas que eu particularmente acho legal, não acho assim, acho ele muito óbvio. A verdade é que a gente, se tivesse escutado os professores quando diziam, um dia vocês vão ver isso, para que precisa, professora? Na vida, aquela resposta clássica, né? E aí a gente vai resolver brincar de conhecer vinho e dar de cara com o quê? Física, química e biologia. Mas de fato, aqui a gente começa a entender por que um branco fermenta a uma temperatura e um tinto a outra. Aqui a gente começa a entender por que determinadas técnicas fazem vinhos muito diferentes de uma mesma uva. Aqui a gente começa a entender por que os micro-organismos fazem diferença. E aí entra, inclusive, na polêmica se deveria adicionar ou não, se isso traz mais ou menos tipicidade. E é sim um aspecto bastante importante, tá? Então, eu falo com muito prazer sobre isso, eu gosto desse assunto e eu tenho ideia, assim, que as pessoas que têm aí, de fato, menos formação aí, bioquímica, química e tudo mais, biologia, vão ter um pouco mais de dificuldade de saber, mas eu acho que é, inclusive, um dos grandes momentos para a gente resgatar tudo que a gente aprendeu aí e descobrir que isso pode ser bom, né? Diferente do que era lá no ensino médio, que a gente tinha que decorar algumas coisas que eram um pouco pesadas. Mas, efetivamente, sobre fermentação alcoólica, né, são esses os pontos que eu tinha para dizer. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu tento complementar, mas acredito que essa é a ideia principal para a gente entender qual a importância desse processo no vinho, que é muito mais do que fazer o vinho virar vinho, e do que fazer ele ter algo de 12%, né, algo que é 12, 13, 14% da sua constituição. Gera outro que glicerina aí, que vai mais uns bons porcentos, mas muito mais do que isso, né, gera várias características importantes do vinho, e mesmo do destilado de vinho, quando for ser feito. Então, é essa a mensagem que a gente quer passar nesse primeiro olhar sobre fermentação, né, que é sobre a fermentação alcoólica. Só para encerrar, antes que eu esqueça, esse gás carbônico ele pode restar de uma única fermentação e ele pode acabar sendo feito de uma segunda fermentação alcoólica provocada, não tem a menor distinção. A única coisa é que quando a gente já tem um meio com álcool e provoca uma segunda fermentação, a levedura trabalha um pouco pior. E nem sempre a mesma Saccharomyces daria conta. E aí normalmente a gente tem outras cepas ou mesmo outras espécies de leveduras para poder fazer essa transformação.